Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu vou trazer para vocês uma classe de medicamentos, um exemplo, uma medicação chamada duloxetina, que nós costumamos utilizar muito no tratamento de pacientes com fibromialgia. A duloxetina, ela é um antidepressivo, mais conhecido como Velija, o Simbi, Cymbalta, que são os nomes comerciais. Ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, por isso essa sigla aqui. Então, ela tem um mecanismo de funcionamento mais moderno que faz com que serotonina e noradrenalina estejam mais disponíveis para o neurônio. Normalmente, os medicamentos eles não são duais, eles não agem sobre dois neurotransmissores. A fluoxetina, por exemplo, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, não temos esse N. Esses medicamentos duais, os antidepressivos duais, eles ampliam o seu espectro de atuação, melhoram a sua atividade enquanto antidepressivo e são utilizados para outros fins, como, por exemplo, no tratamento de dor crônica e fibromialgia. Então, as indicações, nós temos aqui, para a duloxetina, depressão, né, porque ela é um antidepressivo. Nós temos a fibro, dor crônica, dor de cabeça pode melhorar com o uso da duloxetina. Dores neuropáticas, que são aquelas dores da inflamação do nervinho, que dão choques ou agulhamentos, pontadas. A dor neuropática também melhora, mas aqui eu utilizo bastante no consultório para o tratamento da fibromialgia. Nós sabemos que a fibro, eu já comentei em outros vídeos, ela não possui uma classe de medicamentos antifibromiálgicos. Então, nós temos que desdobrar medicamentos de outras classes para o tratamento da fibromialgia. E a duloxetina, ela tem se mostrado como tratamento de primeira linha, de primeira escolha para os tratamentos da dor e da ansiedade de pacientes com fibro. Dose que nós utilizamos no tratamento da fibromialgia. Doses que variam de 30 até 120 miligramas. Começamos com doses altas? Não, nós começamos com doses baixas, começamos com 30 miligramas e observamos a resposta desses pacientes, porque todas as medicações, nós também sabemos, possuem efeitos adversos e não é diferente com a duloxetina. Então, se começa com 30 miligramas, pode-se utilizar, né, espera-se ali 20 dias, um mês, observa-se, pode-se dobrar a dose para 60 miligramas tomados, né, pela manhã. E eu, na minha prática, não tenho observado respostas melhores com doses acima de 60 miligramas. Geralmente, se não funciona bem com 60 miligramas, eu acabo associando uma outra medicação ou utilizando uma outra técnica para o tratamento desse paciente. Mas em torno de 30 a 120 miligramas é uma dose que pode ser utilizada, é uma dose terapêutica para a utilização desses pacientes, tanto com fibromialgia quanto pacientes depressivos, né? A vantagem do uso da duloxetina é que ela vai tratar tanto a dor desse paciente, como em pacientes que têm ansiedade ou depressão, ela vai melhorar o sintoma emocional. Então, aquele paciente que está mais prostrado, que está mais em casa, que não está socializando por conta da depressão e da dor, a duloxetina vai melhorar esses aspectos desse paciente, fazendo com que, além da melhora da dor, ele tenha uma melhora na sua vida social, nas atividades de lazer. Então, o paciente vai melhorar nos dois aspectos. Além disso, então, né, funciona como antidepressivo, funciona no tratamento da ansiedade e em mulheres menopáusicas, em mulheres climatéricas, a duloxetina tem se mostrado eficiente no tratamento dos calorões, dos fogachos. Então, muitas pacientes também acabam melhorando o fogacho tratando a fibromialgia com a duloxetina. Temos, como em todos os medicamentos, os efeitos adversos associados. Então, geralmente, assim, por isso que a gente começa com doses menores, porque muitas vezes os pacientes começam a medicação e tem início dor de cabeça, tontura, boca seca, eles podem ter uma piora nos quadros de bruxismo, então a duloxetina pode aumentar o apertamento dos dentes,
tanto durante o dia quanto durante a noite. Quando se começa com uma dose mais baixa, vai se observando a adaptação desse paciente. Já tive casos de pacientes que começaram com uma dose de 60 miligramas e me disseram, ai doutor, eu abandonei a duloxetina porque para mim não foi boa. Aí se vai revisar, não, mas começou com uma dose muito alta, vamos voltar com uma dose mais baixa e muitas vezes os pacientes ficam com as 30 miligramas e têm uma boa resposta. O desmame, isso é uma coisa importante. Muitas vezes os pacientes chegam assim, ó, ai doutor, eu parei o meu remédio, porque eu já estava bem e eu achei que eu não precisava mais tomar, eu parei já faz um ano. Nós vemos que o desmame, e eu sempre oriento que o desmame ele deve ser gradual, porque senão estes sintomas de tontura, de insônia, ou excesso de sono, de irritabilidade ou sintomas de ansiedade e de depressão, eles podem voltar com uma potência muito maior. Nós chamamos isso de rebote. Então, para fazer o desmame da duloxetina, assim como de outros medicamentos que têm efeito sobre o sistema nervoso central, deve ser gradual, com o acompanhamento do seu médico, reduzindo doses ou alternando. Eu já uso a dose mínima que é 30 miligramas, então nós vamos usar um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não, até que possa se parar a medicação sem ter esses efeitos indesejáveis do desmame abrupto de simplesmente acordei e parei de tomar. Isso é muito comum dos pacientes fazerem. Então, a duloxetina fica aí essa orientação, claro, ela é uma medicação que é vendida somente sob prescrição médica, é uma medicação controlada, é um antidepressivo e deve ser conversado com seu médico a ideia de utilizar ou não e os prós e os contras da utilização dessa medicação para o controle da fibromialgia, da dor crônica e dos sintomas depressivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, puderem compartilhar para aquelas pacientes que têm fibromialgia, que têm dor e têm sintomas de ansiedade ou de depressão, para que elas possam se beneficiar com o uso desse medicamento. Um grande abraço!